Moca Plaza Shopping vai te deixar com água na boca. As melhores opções de gastronomia reunidas em um único lugar. Aproveite! Olá, minhas amigas, tudo bem? Estamos aqui de volta e hoje vou falar um assunto bastante importante, a importância da comunicação, não apenas nos negócios, mas em todas as áreas da sua vida. Eu estou aqui com dois convidados maravilhosos, essa sumidade, Adelmo Freire, professor da FGV, consultor, especialista em comunicação, né, Adelmo? Obrigada por ter vindo. Adriana Potomar, vocês a conhecem, minha amiga, empresária, e luta por essa causa das mulheres, né, de encorajar as mulheres a serem protagonistas na vida. Tudo bem, Adri? Tudo bem? Prazer estar aqui com você de novo, novamente. Eu que agradeço. E para esse dia incrível que nós vamos discutir um assunto muito importante e com uma pessoa muito especial, meu professor também, muito honrado de estar aqui ao lado. Pode. Então, vamos, Adelmo, pode chamar de Adelmo, claro, né? Claro. Estamos aqui entre amigos, é né? Isso. Adelmo, a importância da comunicação nos negócios e na vida das pessoas. O que a gente tem para mostrar para esse pessoal aí? Quando se fala em comunicação, as pessoas imaginam que é uma relação com o público, com o auditório. Nós estamos fazendo aqui uma comunicação entre nós dois aqui, né? Um processo anormal da comunicação. O que nós temos que começar a analisar é esse momento atual dentro da comunicação. Nós estamos vendo um mundo em que nunca se escreveu tanto e nunca se leu tanto como nos dias atuais. Não falo da qualidade, não falo da qualidade que se lê e se escreve, mas nunca se escreveu e nunca se leu tanto, no caso. E as pessoas imaginam que isso está bem resolvido, a comunicação entre as pessoas. E não, está começando a haver um certo distanciamento, porque está deixando de haver a comunicação interpessoal, o que nós estamos fazendo aqui agora. Ah, tá falando então das redes sociais, do virtual, né? Exatamente. Até o que o mundo digital traz. As pessoas acharem que isso, de alguma forma, não há mais necessidade da comunicação entre as pessoas. E o mundo corporativo ou social está exigindo muito. Isso vai fazer a grande diferença, você conquistar um conceito, uma ideia que você queira convencer das outras pessoas. É o presencial, é no olho a olho, é onde entra a verdadeira comunicação. E quando chegar esse momento, nós como professores de comunicação temos uma grande demanda, pessoas que estão necessitando da melhoria. E independe de idade, desde adolescentes até pessoas de mais de 70 anos. Querem melhorar essa comunicação, querem melhorar o acesso melhor para as pessoas, querem melhorar o seu convencimento de ideias para outras pessoas também. Então nós temos que trabalhar, melhorar e, logicamente, as pessoas perceberem como as pessoas enxergam elas a sua comunicação. Não é como nós vemos isso. Né? Exatamente. Especialmente para as mulheres, né? Porque a gente sabe que, na verdade, o que transforma a sociedade é a produção e a disseminação do conhecimento. Este mundo vem de séculos e séculos o conhecimento sendo produzido e sendo detido pelos homens. Claro, né, uma história linda. Em poucas décadas a mulher entrou. Hoje a mulher produz o conhecimento, não há dúvidas nisso. Mas ela é muito incipiente nos cargos de decisão. O que está acontecendo para ela disseminar esse conhecimento? Por que ela não está chegando? Aí vem o que o Adelmo nos coloca com a governança corporativa, né? É uma lacuna muito grande para a mulher transitar ainda nesse mundo corporativo masculino. E apesar de que ela tem um grande potencial nesse ambiente, porque o que está sendo exigido hoje das pessoas nesse ambiente é o quê? Pessoas que têm atitudes naturais. Nós estamos nesse momento do país, essa loucura que está vendo desses últimos anos, em que aflora a moral ética das pessoas, o comportamento das pessoas, nós vamos esperando agora conviver com o ambiente, não político, mas também corporativo, pessoas que agem de forma natural, espontânea no caso. E as mulheres são muito bem resolvidas nesse aspecto. Eu vou dar um exemplo para mim que é um referencial nessa área, a Ivete Sangalo. Perfeito. É naturalidade de pessoa. Perfeito. Se ela estiver aqui, a Ivete, estiver no palco, a Ivete, estiver ali no jardim, a Ivete, é a pessoa. É um grande referencial. Adelmo, dê uma figura masculina nacional que tem esse referencial. Eu não consigo enxergar uma. A mulher tem essa facilidade. Facilidade, né? Porque o emocional para ela é algo fácil de colocar. Para nós, uma habilidade nata, né? Temos habilidades que são para nós homens é difícil isso, expor o nosso emocional. E aí, então, voltando para aquele ponto que você acabou de comentar, né? A percepção de como as pessoas te veem e como você acha que você está passando essa informação. Perfeito. É importantíssimo isso. Então,
a gente conversando aqui um pouquinho, o Delma estava me dizendo, tudo bem, você tem que ser espontâneo, mas depende do meio que você está falando. Talvez você tenha que mudar, né? Ou se adaptar para aquele como falar, público, né? Como falar. Né? Sem deixar de ter a espontaneidade. E como a gente fazer isso? Primeiramente dizer às pessoas que há uma grande preocupação quando você vai trabalhar num formato de comunicação em se concentrar no que vai falar, no conteúdo que vai falar. E não é somente isso que garante o sucesso dessa comunicação. Você tem mais dois elementos fortíssimos também nessa relação. Uma é a voz, que é fundamental, o instrumento da nossa comunicação. A posição da voz? A voz. Não, é você ter alguém, um interlocutor, alguém que você esteja ouvindo e ele transmite nenhuma dificuldade em relação à sua voz. Volume adequado, pronunciar as palavras de forma adequada, velocidade adequada. Então, não há ruído, eu entendo claramente isso. É um sintoma que você vai perceber quando eu falo isso. Se você está nos vendo agora, dizendo o seguinte, se alguém com quem você está conversando pede você repetir o que você falou, repete o que você falou, não entendi. É um sinal de que não está bem claro. É um grande sinal para você observar como é que está sendo comunicada a sua voz para outra pessoa. Essa é uma área. E outra fundamental é a nossa linguagem corporal. Tirando voz, é tudo. Quer dizer, a linguagem corporal representa 55% de impacto da comunicação. Bastante, é gesticulação, é a fisionomia, a sua aparência, a sua movimentação. É um sinal fantástico para você analisar a pessoa através da linguagem corporal. E as pessoas, às vezes, não têm essa preocupação. Né? É o corpo falar diferente do que você está falando. Que os gestos estão dizendo, né? E às vezes dizem mais do que estamos falando. Fala muito mais, muito mais. Quer dizer, a gesticulação não quer dizer que apresenta a sua personalidade. É um sinal da sua imagem. Você pode ter um impacto vendo uma pessoa pela linguagem corporal, mas talvez venha uma outra pessoa quando conhece ela de forma profunda ou com mais intimidade. Mas é um sinal importante para você captar a atenção das pessoas quando estão vendo você comunicando algum tipo de informação. Então eu vejo aqui, a gente falando sobre as mulheres, há uma certa vantagem da mulher na questão emocional, né? Da gente saber se expressar, ter essa facilidade de sermos nós mesmos, né? Adri, agora a gente falando um pouquinho sobre a mulher ser protagonista na vida, né? Ela se mostrar, ela se dar voz, não só a linguagem corporal, não só a comunicação, mas a comunicação também se mostra quando ela se une em grupos, quando ela se une em causas. Fala exatamente. O que eu vejo é que eu acredito que hoje as mulheres precisam ser mais encorajadas a falar, né, a se expressar. E como falar? Eu acho que existe ainda muito medo da mulher. Hoje em dia é muito claro, se você não fala, você não se posiciona. Se você não se posiciona, você não é ouvido. Se você não é ouvido, você não propicia engajamento. Se não propicia engajamento, você não vai transformar. Você não chega na transformação, né? Mas então, se eu tenho que falar para me posicionar, o que eu tenho que falar? Como eu tenho que falar? Como que a minha mensagem pode ser ouvida, né? Como que eu vou inspirar todas essas pessoas a unir? Porque aonde que a nossa voz se torna forte? No coletivo. Ponto, né? E como é que isso funciona? O coletivo funciona muito, está dentro do corporativo e está dentro de todas as organizações. O homem tem essa natureza cultural de se associar, né? Seja na família, no aspecto dos amigos, culturalmente, né? Seja nos seus negócios, na sua empresa, nas suas parcerias e também dentro das instituições que fazem a ligação entre governo e setor privado, que faz parte do nosso exercício de cidadania. A mulher muito pouco disso, a mulher não tem tanto essa cultura do associativismo e ela acaba perdendo espaço por isso, porque é difícil se reunir. Hoje nós temos grandes movimentos, sim, todo mundo fala em empoderamento das mulheres. Você sabe que eu sou contra o empoderamento, eu acho que a gente não empodera ninguém, o poder mesmo ele está no conhecimento. A mulher já alcançou, hoje ela produz o conhecimento, mas assim, como que ela está disponibilizando? Esse conhecimento dela está nessas bancadas de decisões que a gente tem, os homens ali há tanto tempo, quer dizer, como chegar lá, como que a gente faz isso? E aí olhar para o aspecto comunicação e entender que é uma ciência, que a gente precisa aprender, que a gente tem que olhar para isso, que é uma lacuna para a gente trabalhar, que pode melhorar o que a gente precisa colocar, efetivamente o que a mulher precisa fazer? Tomar coragem. Pegar esse seu conhecimento e conseguir disponibilizar ele na sociedade. Na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios, na sua vida, né? A gente dissemina relacionamento.
E essa comunicação é muito desligada. Eu falo até por experiência própria. Eu acabei tendo, eu sou uma empresária, mas eu vim do mercado corporativo. Eu cheguei muito cedo, imagina, loira, nova, menina, em cargos de decisão. Eu trabalhei muito cedo nessas bancadas de homens. E foi muito engraçado, porque quando eu era nova, você alcançar o seu primeiro cargo alto, você chegava lá querendo resolver tudo. Eu aprendi este caminho, porque o maior impacto que eu olhava naquelas mesas de decisão, já estou aqui numa diretoria, e aí o que acontecia? Não, mas é prático, é só isso, a solução está aqui, vamos resolver. Mas não era assim que os homens enxergavam. E não é só uma questão de que a gente fica olhando muito para a questão do preconceito. Até existe, não vou negar, não vamos dizer que não existe. Mas ele não é uma lacuna, ele é uma pedra que está ali que a gente precisa vencer. Nós somos capazes de vencer isso. É isso aí. A gente está aqui hoje falando para vocês e vamos mostrar como você se comunicar na sua sociedade, na sua casa, em sua família e conseguir dar voz para o que você tem para expor. Seja forte, se una, se agrupe, porque a gente juntas somos mais fortes. Vou para um breve intervalo e já volto com essas duas feras aqui. Obrigada! Você já parou para pensar em quanto tempo e dinheiro a gente perde escolhendo um carro zero? Nós da Mainland, em parceria com a Porto Seguro, temos um excelente produto para você. Uma assinatura de carro 0 km que já vem com toda a documentação paga, seguro da Porto Seguro com todos os benefícios agregados e toda a manutenção preventiva paga com o serviço de leve e trás. Interessante, né? Então entre em contato conosco, nós vamos te ajudar a realizar seu sonho. Estamos de volta e agora a gente falando sobre encorajamento. Adelmo Freire vai nos encorajar a entrar nessa seada aí, política. A mulher também pode participar, né? A gente é muito em cima do muro ainda, acha que a mulher não tem voz. Como é que funciona? Olha, vamos dar alguns dados importantes aqui. Foi feita uma pesquisa em 192 países no mundo, perguntando a participação da mulher no ambiente político desses países. O Brasil ficou em 152º lugar. Nossa, Cristian. Então a participação da mulher é muito pouco ainda. Nós representamos ainda quase 10% da Câmara Federal, um pouco mais de 10% no Senado. Então a representatividade é muito pequena ainda nesse cenário. E o eleitorado do Brasil, 52% é feminino, contra 48% do homem, no caso. Puxa. São mais eleitoras do que eleitores. Que grupo forte. Só que né? mulher não vota em mulher, mulher vota em homem. Ah, é? Isso já é provado, grande É verdade. massa. Agora, por que isso, né? Uma das Essa consequências... credibilidade não está muito... Não, mas aí que está na questão um pouco da comunicação. A comunicação das campanhas das mulheres em ambiente eleitoral é sempre focado em questões sociais, educação, ecologia. O discurso do homem, eu vou resolver o problema do desemprego. Eu vou botar comida na sua mesa. Ah, esse discurso resolve minha vida. Né? Vou votar em homem, não vou votar em mulher. Então, esse já é uma situação clara. E outra também, nós estávamos vivendo até uma situação de crescimento da participação feminina no ambiente, né? Mas tivemos um problema muito grave recentemente, uma grande liderança, que quebra exatamente essa credibilidade. Foi dada uma oportunidade e tudo, e houve essa quebra. Isso automaticamente reduz a participação. Agora, um outro também muito sério é que esse ambiente político que está muito ruim, feio, nojento no mundo, esse ambiente assusta as mulheres. Eu não faço parte, isso não me encoraja a entrar nesse jogo. Isso é coisa para esses lobos aí, eu não entro. Deveria ser ao contrário, né? Vamos entrar para tentar fazer a diferença, mudar, né? Vamos arregaçar as mangas, né? Vamos porque elas enxergam um ambiente muito, muito forte, muito negativo e reflete automaticamente. Vamos dar um exemplo que pode até abalar um pouquinho mais. O caso da Mirella, né? A vereadora. Isso já dá. Ela vinha com uma proposta, com campanha, contra todo o processo que a mulher tem pedido hoje, o respeito e tudo, e sofre um atentado. Isso já amedronta automaticamente, né? Ao mesmo tempo, ela se lança nas ruas, jogando a sua voz,
pedindo cada vez mais respeito, a gente está vendo acontecendo agora. Sim. Ao mesmo tempo, esse ambiente político é muito bravo realmente. Então, ela automaticamente vai gerar talvez um recuo nessa participação. Então, como a gente tentar aí melhorar, né, essa participação da mulher e criando uma cultura diferente, né? Talvez a gente não consiga de uma hora para outra nossa participação ser tão mais agressiva, mas existe aí um caminho para a gente ir crescendo. Marcelo, eu acho que tudo que o país está passando está gerando um amadurecimento, no caso. Mostra automaticamente a nossa incapacidade, às vezes, como homens, de gerenciar um país, uma nação. Quer dizer, nós somos ainda com sérios problemas ainda éticos e tudo, da nossa formação. E, ao mesmo tempo, mostra automaticamente do papai do homem a presença feminina importante nessa hora. Na hora que eu falo que eu tenho a mulher como uma comunicação que aflora o emocional, ela não tem nenhum problema, nenhuma restrição de expor o que pensa. Isso para ela é muito natural. Ela abre um caminho para se fortalecer nesse ambiente. Agora, isso leva um certo tempo. Nós estamos passando um processo transitório que vai ser uma reformulação na mente nossa, como população, como cidadão, como homem e também como mulheres. Agora, o que o campo abre para ela é muito forte. Eu acho que dá uma possibilidade muito maior. Vamos sentir agora, nesse ano, como é que isso vai ocorrer, como é que vai essa participação, essa movimentação. Agora, tem um caminho importante também que a mulher não está acostumada a seguir e eu acho que acaba fazendo com que a gente transite. Porque não só necessariamente na política e nem só na casa dela ou no negócio dela onde ela costuma falar. Quer dizer, aonde ela está colocando a voz dela, aonde ela está tomando a voz forte. E aí vem as instituições de classe, as instituições de interesse coletivo, as várias instituições que a gente tem, que a mulher não tem essa cultura. E isso é um exercício de cidadania onde você consegue gerar transformação. E onde... Eu e você já... Exatamente. Já vem eu e Marcela, né? vamos falar de novo. Eu não consigo ficar sem falar num exemplo que é a associação comercial. Sim. Ou seja, 126 anos de associação comercial. Os homens estão defendendo a livre iniciativa e defendendo o empreendedorismo aqui em São Paulo há 126 anos. A história do desenvolvimento do comércio passa pela associação comercial. E as mulheres não estão lá ainda. O que acontece com as mulheres hoje? Elas também estão empreendendo. Também são empresárias, também são mulheres de grandes carreiras, né? Não só empreendendo a sua empresa, mas o seu próprio emprego. Mas ela não está disposta a ir fazer esse trabalho voluntário lá, onde ela leva a inteligência dela, luta e também consegue gerar uma transformação na sociedade, que não necessariamente é ser uma candidata política. Se a gente avalia, aí eu estou dando exemplo da associação, porque é um exemplo claro de onde está o empreendedorismo, de onde está a livre iniciativa, né? Exatamente, e que a mulher não está, e que é um espaço para ela falar, é um papel que ela precisa agarrar também. Não? E outro que eu acho muito engraçado, vocês vivem mais do que a gente, né? Dá para ter 2, 3 carreiras na vida. Né? Então, isso é um grande diferencial de vocês com os homens, né? Tempo de vida. Habilidades genéticas. Tempo de vida realmente, né? Eu acho que também essa questão, vamos também para as origens, no caso, essa relação dela fazer parte de uma estrutura familiar, do cuidar do filho, do cuidar da base familiar também, isso já começa a refletir se é necessário também no ambiente corporativo. Eu acho que esse papel da mulher, essa coisa multifuncional. Isso é um assunto que a gente fala muito, importante, né? Ela é cinegrafista, é editora, é assim. Se fosse um ambiente aqui de homens, dessa produção, ia ter o cara do microfone, o cara da edição, entendeu? Não, só sei fazer isso. Não, dá para uma mulher que ela vai fazer tudo ao mesmo tempo, não tem nenhum problema. Isso para ela é fácil. Que é mais do que os dados da mulher na gestão de crise, na resiliência que toda empresa precisa. E que vem desse multipapel que a gente faz aí durante todos esses séculos. E outra, nós conversamos também, nessa mudança de empreendedorismo, né? Essa mudança desse mercado de trabalho que nós estamos vendo agora, pessoas perdendo posicionamentos no mercado de trabalho, então tem que se retomar outro negócio, retomar um novo negócio de vida. E, normalmente, o que acontece? Os homens têm maior dificuldade em retomar o negócio, né? E a mulher transita eu era um industrial, agora tenho que vender brigadeiro. Não, agora não posso. Não. A mulher encara vender brigadeiro. Muito, né? Vamos começar do zero e vai. Isso. Aí o momento atual ajuda pro lado feminino. Aí vem uma qualidade forte dela. Para nós é difícil sofrer essa queda e uma retomada. É importante lembrar que você tem que dar o suporte dentro da sua casa para esse seu marido.
né? E a mulher é um papel hoje Isso, importantíssimo dentro da sua casa. E por isso que ela precisa cada vez mais se capacitar, cada vez mais se munir de informações, se juntar com outras, que é para trocar, né? Essa troca toda te dá força, te dá equilíbrio, para você ajudar, não no seu recomeço, mas na sua casa e da sua família. A gente já volta. Todos os dias na hora do almoço você encontra diversas opções no buffet da Dicunto do Moca Plaza Shopping. São mais de 40 tipos de entradas e pratos quentes para você se deliciar. De segunda a sexta, R$ 39,90 à vontade. Sábados, domingos e feriados, R$ 49,90 à vontade. Venha conhecer! E esse papo gostoso que estamos aqui finalizando, mas antes eu quero, Adelmo, por favor, que você nos dê dicas práticas da linguagem importante para a comunicação, né? A linguagem corporal, o que a gente realmente prestar atenção, como estamos fazendo para a gente poder ter melhores resultados aí no nosso dia a dia. Olha, se o seu objetivo é uma pessoa que tem necessidade de apresentações em público, você apresentar para pessoas, a grande dica é ter alguém da sua vida de extrema confiança. Você pode perguntar, como é que eu estou? E a pessoa, o que ela vai responder, você acreditar e ela está sendo sincera. Essa é o grande professor, é esse no caso. Eu tenho uma pessoa dessa. Pelo menos aqui no corporativo eu tenho. Até a minha esposa, né? Ela vai ver essa entrevista. Como é que você achou a entrevista? Ela vai dizer assim, tá legal, mas... É nessa que você tem que se apoiar. Que vai te ajudar. O outro seria olhar o espelho, ensaiar, coisa desse tipo. Agora, é muito importante também, nessa observação, qualquer situação de apresentação, da comunicação, é a preparação. Ter o preparo. E outra coisa fundamental, se vai falar, saber o que vai falar. Não existe treinamento, milagre, que faz com que você tenha sucesso sem saber o que vai falar. Querer ser especialista em uma coisa que você não é, né? Nós estamos aqui improvisando, mas eu sei o tema que eu estou abordando, eu sei sobre esse conteúdo, mas estamos improvisando. Eu não cheguei aqui numa situação que você vai falar, mínima ideia, eu sento aqui, Adelmo, senta aí. Aí você chega para mim, Adelmo, você sabe fazer um ovo frito? Não. Não, Marcelo, eu não sei fazer nem como começa. É isso que não pode acontecer. Então, é saber exatamente o que vai falar, ter esse preparo e ter alguém que possa ajudá-lo nesse processo. Agora, e nunca correr do desafio. Nunca, nunca. Tem um desafio? Vá em frente. Você só aprende através do desafio. Porque senão seria o seguinte, vou dar um exemplo. Você nunca dirigiu, quer aprender a dirigir. Aí eu chego para você, está aqui. Esse aqui é o manual do bom condutor. Leia, terminou de ler, aqui está a chave, o carro está ali na rua e vai para frente. O carro não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. Mesma situação na comunicação. Se não colocar em prática, não funciona. Precisa errar, né? Precisa se... Então, coragem, mulheres. Coragem, não dá para né? ter De medo. errar, Coragem, tudo bem, coragem, né? coragem. Então, são alguns aspectos que você pode começar a pensar em relação a essa situação. E sempre observar opiniões sobre a sua apresentação, a sua comunicação. Observe, não desconsidere. Se alguém fez um comentário, alguma crítica à sua apresentação, essa voz representa centenas de pessoas. Um teve coragem de fazer a crítica. Elogiar tem centenas. Mas para observar o que precisa ser corrigido, são poucos que podem ter a coragem de fazer isso. Verdade. E a gente falando um pouquinho sobre timidez, né? Tem muita gente que é tímida. Para falar, até no tete-a-tete, assim, tem timidez, imagina, para um grupo maior. Tem alguma técnica que disfarça ou que a gente melhora isso? Veja bem, tem duas situações. Fobia social é a pessoa que não vai nunca se apresentar, ele está fora do alcance. Tímido, nós temos sempre uma dosagem diferenciada. Eu tenho meu grau de timidez. Eu, com grupos menores, sou mais tímido do que com grupos maiores. Então, nós sabemos entender um pouco essa relação. Ninguém que fala em público nasceu falando em público. Isso é prática. Todos nós temos um grau de timidez. Nós só eliminamos isso um pouquinho através de técnicas que aprendemos ou adquirimos para amenizar e as pessoas não perceberem. Então, a questão da timidez, todos nós temos. O maior odor que tem, você pode perguntar qualquer grande cantor. Pergunte aos cantores. Olha, eu no camarim fico nervoso, não dou entrevista, sobe no palco é um monstro. Aí o Ney Matogrosso é tímido. Ney Matogrosso,
super tímido. Mesmo? Super tímido, assumido. Mas no palco é outro. E assume Incrível, uma né? personalidade, né? Assume Incrível. Então, grandes artistas têm essa situação. Então, é não fugir dos desafios. Nunca fugir. Eu estou aqui hoje porque eu encarei vários desafios. Eu adoro fazer entrevista ao vivo, assim. Mas ao vivo, Deus, não pode voltar. Mas eu acho essa adrenalina. Aliás, outra coisa boa dedicar. Tem que ter adrenalina. É. Tem que ter adrenalina. Por muito calmo não dá resultado. Não é, Marcelo? Antes de começar, tem que ter. Se não tiver adrenalina, vai ser o seu pior programa. Vai ser Mas pior acho que tem palestra. um componente pior importante aí apresentação. também, que é o propósito. Ah, sim. É ter clareza de um propósito, né? Ah, A sim. vida é muito, Missão de a vida é muito vida, né? efêmera, né? Então, assim, esse autoconhecimento é necessário. A vida, na verdade, é relacionamento. Com tudo, com todos, né? Então, aqui estamos. Qual é o seu propósito, né? Como que isso está claro? Qual é a sua missão aqui? Por que você está fazendo isso? Como é que você gosta de fazer isso? Porque isso acho que traz a naturalidade, que é o fundamental de quando você está comunicando. Quer dizer, se você tem um propósito, você tem clareza e você acredita nesse propósito, o medo não vai ser o seu impedimento, né? E aí você vai conseguir avançar os passos, né? E só quando avançar, a gente vai começar a aperfeiçoar, né? Colocar em prática. Gente, foi muito bacana o nosso papo. Agradeço muito hoje aqui com esse guru da comunicação. Obrigada demais, Adel. Obrigado, Marcelo. Adriana Potomati, gente, esperem, porque vem por aí um projeto muito legal. Essa mulher é top de encorajar a mulher para se posicionar na vida. Sigam ela nas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo melhor as redes sociais do Adelmo, da Adriana, porque assim, mulher, se a gente colocar para fora o que a gente tem aqui dentro, a gente vai conquistar muitas posições. Obrigada, gente, demais, viu? Obrigado a Tô você. muito Obrigada, é um feliz. prazer estar aqui com você, poder estar sentada aqui com a Adelmo. Legal E demais, poder né? estar transmitindo um pouquinho da nossa inspiração para as pessoas. E mulheres, acreditem, nós somos incríveis. Vamos somos transformar esse incríveis. mundo. Obrigado. Eu que agradeço, Marcela, também pela oportunidade também, tá? A Adriana está alta. E uma dica importante para finalizar. Se você faz uma apresentação, ao terminar, alguém perguntar para você, como é que foi a sua apresentação? Você disser assim, eu não lembro de nada que eu falei. Foi só grande apresentação. É mesmo. Essa verdade. dica é fantástica. Porque quando você começa a pontuar os erros, foi uma péssima apresentação. Adrenalina alta, você deu toda aquela energia ali, concentrou, normalmente é o grande sucesso de uma apresentação. Que legal. Que bacana. É como vai acontecer comigo agora, quando terminar a entrevista, como é que foi lá? Não sei de nada, sei o que eu falei. Ah, que bom, que ótimo. Então foi um Acreditou, sucesso. estava no propósito, a emoção dominou. Não, olha, e eu tenho uma coisa importante para te falar, não sei se você vem acompanhando nossos programas, eu estou muito satisfeita. Você hoje é o nosso primeiro convidado homem nesse programa. E que sejam de muitos outros, porque a gente não apoia o feminismo, né? Nós somos um grupo. E importante que aqui nesse programa a gente fala e dá dicas para mulheres, para o universo feminino. Mas não quer dizer que a gente é um grupo fechado, que somos luluzinhas, nada disso não. Os homens são muito bem-vindos, a gente tem que aprender um com o outro, porque o complemento dos dois é sucesso. A Né? solução para o mundo está aí, na diversidade, na somatória de inteligências, com as habilidades de todos. Isso aí. Que honra. Obrigada. Se eu puder falar, Adelmo, professora Adelmo, eu acredito que você deve voltar para esse programa. Com certeza. Com certeza, com mais dicas. Quem aí. sabe Deus não Olha aí, nos mas prepara aí um quadro, não é? De Exatamente, comunicação. exatamente. Muito Porque legal, faz obrigada. bastante diferença para esse mundo das mulheres e encorajá-las esse conteúdo da comunicação. É É isso aí. preciso. Vem com a gente e eu te espero segunda-feira às 20 horas novamente. Um beijo!